Bem-vindos à Politeia. Sou Rodrigo Couto e hoje a Apologia de Sócrates. No vídeo anterior, acompanhamos a ida de Sócrates à corte do rei Arconte. Se você ainda não assistiu o vídeo, retorne e volte aqui para a Apologia, porque o Tifron é um dos 3 diálogos socráticos que o Politeia vai apresentar para explicar, para mostrar como Sócrates é importante na história das ideias de liberdade. Pois bem, esse vídeo já é posterior à audiência preliminar que ocorreu após o encontro de Sócrates com Eutífron. E naquela audiência preliminar foi decidido que o caso de Sócrates deveria ir a julgamento. Que caso era esse? Bem, como mencionei mais uma vez no vídeo anterior, Sócrates havia sido acusado de impiedade, isto é, de ateísmo, de não acreditar nos deuses da cidade, e além disso havia sido acusado de corromper os jovens de Atenas, ou seja, de levar os jovens de Atenas também a esse ateísmo. E ele é levado a julgamento, e a apologia é essencialmente uma descrição da defesa de Sócrates. Agora vejam só, como eu mencionei desde o início desses vídeos sobre Sócrates, existe um problema socrático que é o de saber se esse Sócrates que nós temos dos diálogos platônicos é de fato o verdadeiro Sócrates ou se ele é uma criação de Platão. Bem, como eu também mencionei anteriormente, é impossível ter uma resposta definitiva para esse questionamento. Várias apologias de Sócrates foram escritas após o julgamento. E as únicas certezas que temos sobre esse evento são: bem, ele ocorreu em 399 a.C., quando Sócrates tinha 70 anos, e ele resultou na condenação de Sócrates. Ou seja, desculpe pelo spoiler, mas isso é algo que é de conhecimento necessário desde já. Bem, e o que é que ocorre nessas apologias de Sócrates? Por exemplo, uma foi escrita por Platão, outra foi escrita por Xenofonte, e existem fragmentos de outras apologias. Bem, elas são descrições da defesa de Sócrates, é isso que elas apresentam. Os acusados, os réus em Atenas, eles não possuíam representantes, advogados, eles defendiam o próprio caso perante um júri de atenienses, dos seus conterrâneos, cidadãos do caso. E Sócrates foi defender o seu próprio caso, sua própria inocência, perante um júri de 501 homens de Atenas, ou seja, ele seria julgado na prática pela cidade de Atenas. 501 é um número substancial hoje e na época era um número ainda maior, tendo em vista que as povoações não eram tão grandes. E como é que Sócrates então respondeu à acusação de impiedade? Ele disse que foi acusado por ser impopular, ou seja, ele foi vítima de uma campanha de difamação por ser impopular na cidade. E como é que ele se tornou impopular? Bem, ele se tornou impopular porque ele levou uma vida de questionamento. E quando eu falo aqui questionamento, eu me refiro ao espécie de interrogatório socrático, ao qual me referi mais uma vez no vídeo anterior. E Sócrates questionou muitas pessoas, e isso, segundo a própria defesa, apresentada aqui por Platão, na Apologia de Sócrates de Platão, Sócrates se tornou impopular. Mas bem, como é que começou, está na defesa dele, como é que começou essa vida de questionamento? Ela teve início quando Sócrates, mais jovem, tomou conhecimento de que o oráculo
Delfos, ou seja, no templo de Apolo em Delfos, oráculo, ou seja, a pitonisa de Delfos, que não era nada mais do que uma profetisa, ela comunicou um pronunciamento do Deus, ou seja, no caso Apolo, de que Sócrates era o mais sábio dos homens. E aí está, Sócrates não acreditava nisso. Ao mesmo tempo, Sócrates não acreditava que os deuses pudessem mentir. Então, ele entendeu, constatou que estava diante de uma espécie de enigma do Deus, apresentado através do oráculo. Para resolver esse enigma, ele passou a questionar os homens tidos como sábios. E, como eu falei, ele submeteu todos esses supostos sábios a interrogatórios, em geral, sobre conceitos. Então, mais uma vez, como mencionei nos vídeos anteriores, ele foi em busca dos conceitos importantes, como coragem, por exemplo, ou como piedade e vários outros. E isso gerou, segundo ele próprio, a sua impopularidade. Por quê? Bem, porque segundo ele próprio, segundo Sócrates, esses homens viram nesses interrogatórios que não eram assim tão sábios. O próprio Sócrates constatou então que eles não eram assim tão sábios. E foi assim que ele chegou à solução para o enigma apresentado pelo oráculo. Bem, ele disse, eu me entendo como mais sábio que esses homens que eu interroguei, mas por um motivo apenas, pelo fato de que eu admito, eu reconheço a minha própria ignorância. E esses homens tidos como sábios, eles não reconhecem a dimensão da própria ignorância. Muitas vezes, continua Sócrates, eu encontrei mais sabedoria naqueles que são tidos como ignorantes. Pois bem, e qual é o sentido disso no enigma? O sentido é que a sabedoria humana vale pouco ou nada. Ela é insuficiente comparada à sabedoria divina, ou seja, esse é, no fim das contas, o significado do pronunciamento do oráculo. Mas a defesa de Sócrates não acaba aí. Bem, com essa afirmação de que ele apenas estava a servir a um Deus, ou seja, ele estava em busca da resolução desse enigma que estava no pronunciamento do oráculo, ele não poderia ser acusado de impiedade, ou seja, de ateísmo. Como é que alguém é ateu e ao mesmo tempo busca o sentido do pronunciamento do oráculo do Deus Apolo? Ao mesmo tempo, se ele não era um ímpio, se ele não era culpado do crime de impiedade, como é que ele seria culpado do crime de corrupção dos jovens de Atenas? Já que essa acusação era de que ele estava levando os jovens ao ateísmo. Essa parte da defesa é bem clara, mas ele continua com algo que me parece muito mais decisivo para aqueles que têm interesse em história das ideias e para aqueles que têm interesse na história da liberdade. Ele diz o seguinte: na verdade, os filósofos, como ele próprio, os filósofos, esses homens que possuem essa vida específica de questionamento, eles fazem um bem à sociedade e muito mais, eles fazem a vontade dos deuses, porque os deuses querem, acima de tudo, e essa é uma concepção socrática dos deuses, os deuses querem, acima de tudo, que os homens sejam bons. Mas como é que os homens podem ser bons se eles não sabem o que é o bem? Então os filósofos auxiliam o homem, auxiliam a cidade, no caso Atenas, através desses questionamentos, porque eles vão proporcionar ao homem o significado, a definição do que é o bem, a definição de bem. E assim eles podem ser bons. Você não nasce pronto para ser bom. Você tem que ter um cuidado com a sua alma. E sem esse cuidado você não é bom. Você não é uma boa pessoa, você não tem uma vida com a prática do bem. Então,
ele, mais uma vez, ele vai à acusação e diz que está a servir aos deuses como filósofo. Assim, ele não pode ser culpado de impiedade. Infelizmente, essa defesa não foi suficiente e Sócrates foi condenado pela maioria dos jurados. Bem, mais uma vez é necessário ressaltar, ele foi condenado por uma multidão, porque era um júri composto por 501 homens de Atenas. Mas ele responde a isso de forma corajosa, com um fato simples. Ele foi condenado por ser impopular, e ele era impopular por ter dito aos homens de Atenas o que era bom para eles e não ter dito, ao contrário, o que eles desejavam ouvir. Então isso determinou a sua impopularidade e a sentença de morte que ele recebeu. E com isso nós chegamos aqui a um ponto que é relevante para a história da liberdade. Ele foi condenado, Sócrates, por um júri, e aqui aqueles que têm interesse pelo problema da liberdade de expressão podem afirmar, bem, o caso de Sócrates é importante para pensar a liberdade de expressão. Sim, ok. Por outro lado, existem, por exemplo, autoras como Arlene Saxon House, que está nas referências, vocês podem conferir aqui no vídeo, na legenda do vídeo, está nas referências, que afirma o seguinte, bem, ao mesmo tempo, sim, ele estava na esfera pública, ok? Mas os críticos de Saxon House, como Catherine Zucker, que também está aqui nas referências, dizem: porém, Sócrates sempre afirmou que ele não era um homem público. Então, as inquirições filosóficas dele não ocorreram na esfera pública e por isso não é exatamente o caso de tratar, pode-se interpretar desse modo, não é exatamente o caso de tratar aqui em Sócrates da liberdade de expressão. Nós não estamos aqui falando de alguém que tinha uma carreira pública ou uma vida de comentários na esfera pública. Ele não era um intelectual público, caso a própria biografia apresentada pelo próprio Sócrates, ou seja, a biografia que ele apresenta ao júri, seja levada a sério. Ele nunca disse que era um homem público, ele disse que evitou a vida pública. Bem, se esse é o caso, como é que a gente pode resolver então esse problema? Bem, eu acho que o Stuart Mill faz um comentário bem interessante que possui relevância quando ele diz que não é interessante só proteger os homens do Estado, ou seja, não é só na esfera pública ou na esfera que tem relevância para os assuntos públicos, políticos, que a proteção da livre expressão possui importância. Ela também possui importância quando você tem que proteger o indivíduo da multidão. E o Mill, escrevendo no século XIX, ele faz uma espécie de vaticínio, de previsão. Ele diz, bem, no futuro eu acho que vai ser mais importante proteger o indivíduo da multidão insatisfeita, nesse caso o júri, olhando para o passado, agora o júri, do que proteger o indivíduo do próprio Estado. Bem, que no caso de Sócrates nem existia o Estado em Atenas. Então Sócrates de fato foi condenado por uma impopularidade dele na sociedade ateniense. Então é que está, você tem na ideia de liberdade, você tem dois dados muito sérios. Você tem não só a defesa do indivíduo contra o Estado, no caso da liberdade de expressão, mas a defesa do indivíduo contra a multidão, que nem sempre está satisfeita com os pronunciamentos desse indivíduo. Então, na esfera privada, e não só na praça pública, você tem que defender essa liberdade de expressão, que é muitas vezes a liberdade de oferecer opiniões impopulares, como aparentemente foi o caso de Sócrates. Vamos ter ainda mais um vídeo sobre Sócrates. Eu espero que vocês possam, após esses 4 vídeos, ter uma boa noção do pensamento desse filósofo por excelência, de um modo de vida, do filósofo de questionador, e nunca renunciou a isso até o fim.
E para isso, para ter acesso a esse conteúdo, lembre de se inscrever no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe aqui embaixo o seu comentário, o seu like também e até a próxima. Tchau, tchau!